Bom, a gente sai da China e vem aqui pertinho do Brasil para a Argentina, porque a atividade econômica na Argentina teve uma alta de 5% em maio na comparação anual. Esse resultado representa o 7º mês consecutivo de aceleração do PIB argentino. Veio abaixo do esperado, mas mostra mostra resiliência da atividade econômica. Os dados foram divulgados hoje pelo INDEC, que é o IBGE argentino. Sobre os números da economia argentina e a situação da economia argentina, eu converso agora com Carla Beni, conselheira do Corecon de São Paulo e professora da FGV. Professora Carla, obrigado por estar aqui com a gente. Queria te ouvir sobre a Argentina. Javier Milei está fazendo um bom trabalho. Recentemente, a agência Moody's deu um upgrade duplo para o rating argentino. Qual a tua leitura, professora? Boa noite. Boa noite, Naka. É um prazer estar aqui com vocês, viu? A questão da Argentina é sempre interessante a gente falar meio fragmentado, né? Porque a gente tem agência de classificação de risco, aí tem FMI, então a gente precisa aí dar uma separada aí nessas questões. Então, as agências de classificação de risco estão sinalizando movimentos positivos. Então, dependendo da ótica que você olha, sim, a Argentina está conseguindo apresentar alguns resultados positivos. Essa melhora de atividade econômica é importante que a gente coloque na perspectiva, porque o ano passado foi muito ruim, tivemos uma queda de quase 4% do PIB, se eu não me engano. Eu e as minhas anotações aqui, você veja que professora é uma tragédia, né? Então, a gente tem que só fazer essa estrutura com um pouco de tá bom para quem, entendeu, Naka? É mais ou menos por aí. Mas esse ponto de melhora de atividade econômica tem se apresentado. Alguns dados são muito relevantes e tem também uma preocupação um pouco do mercado de trabalho, né? Quando a gente pega o mercado de trabalho, a taxa de desocupação no quarto trimestre de 2024, ela estava em 6,4 e no primeiro trimestre de 2025 ela subiu para 7,9. Então, a gente tem aí alguns movimentos importantes e também a gente pode pensar um pouco a respeito do processo inflacionário. Professora, a Argentina tem problemas absolutamente profundos e crônicos. Javier Milei chegou com a promessa de um ajuste via fiscal. Este objetivo tem sido conquistado na tua avaliação? E se sim, a que preço? Muitos críticos e a oposição citam que é às custas do empobrecimento dos argentinos. Essa análise é correta? Essa análise é correta. Se você pegar a ótica, digamos assim, bem tecnocrática, né? Quando você pega um orçamento, nós temos previsões de receitas, despesas obrigatórias e não obrigatórias, o resultado primário, depois temos o pagamento de juros e o resultado final, que é o nominal ou o resultado fiscal. Esse primeiro resultado primário que ele tem apresentado, que ele diz eu vou fazer esse resultado primário, que aí a agência de classificação de risco dá uma nota positiva, dá lá a sua estrelinha dourada, digamos assim, ele vem como? Você congela as despesas. Então, se você basicamente congelar as despesas, você congela salário de funcionário público, pega a lista de despesas obrigatórias, diminui transferência para as províncias, você paralisa totalmente as obras do setor público, você congela a despesa. A própria inflação, Naka, ela acresce as receitas. Então, você acaba apresentando um resultado positivo, pensando apenas sob uma ótica contábil. Só que aí você tem o efeito colateral disso. Você tem o empobrecimento, você tem o desemprego, você tem também agora um processo de queda de popularidade, você tem terceira greve geral do país, as pessoas na rua, os aposentados com um problema seríssimo para conseguir sobreviver porque a aposentadoria foi congelada e você tem a inflação.
Então, por isso que quando a gente conversa de Argentina, a gente tem que sempre pegar os dois lados e olhar e falar, bom, tá bom para quem? Não, é absoluta, a tua explicação, professor, é absolutamente cristalina, né? Você é um ajuste via congelamento de despesas, mais a ajudinha, entre aspas, da inflação que faz com que suas receitas continuem crescendo ali num ritmo que não necessariamente reage à atividade econômica. Agora, professora, essa sua análise mostra que, ok, contabilmente a gente pode até ter um ajuste na última linha da nossa planilha, mas este ajuste ele é sustentável, ou seja, as pressões populares, as pressões pelas demandas de gastos das províncias, por exemplo, podem colocar em risco este ajuste que hoje traz uma estrelinha dourada para o governo de Javier Milei diante das agências de classificação de risco? O grande desafio agora, eu vou colocar mais uma pimentinha aqui na nossa conversa. Temos as eleições agora nesse segundo semestre. E para essas eleições, você precisa apresentar a redução de inflação, né? Que essa é a grande bandeira, né? Ou a redução da inflação, e isso daí está melhorando o país. Essa é uma outra problemática, porque você tem um problema de popularidade, que a gente já mencionou, tem também uma CPI em curso por causa das criptomoedas, que foi o caso que o Milei anunciou a criptomoeda e depois desanunciou. Então, aquilo ali também tem uma CPI correndo no meio do caminho. E eu peguei um dado importante para a gente separar quando a gente fala em inflação. Ano passado, a inflação geral da Argentina foi 117,8%. Só que a inflação das contas básicas, com água, gás e alimento, que aqui que está o grande problema, foi 248%. Então, isso vai ser um jogo político onde você vai fracionar esse discurso, um vai puxar para o assunto da inflação geral, o outro para o custo de vida da população. E a Argentina ela está cara em dólares. E para fechar a tua pergunta, e o grande desafio é que para que todo o acordo com a FMI seja feito, o país precisa gerar reservas internacionais, precisa acumular reservas. E este modelo que o Milei está fazendo não é um modelo que pode gerar muitas reservas internacionais, porque você está, inclusive, desindustrializando muito a Argentina. Então, aqui tem todos esses pratos aí, né, para poder equilibrar. Eu sei que a análise vai ficando mais longa, mas é porque são muitos pontos. Sim, não, e o problema infelizmente, né, da economia argentina é tão complexo que não tem varinha de condão que vai resolver imediatamente um problema. E aí, professora, eu queria ouvi-la sobre este aspecto que a senhora mencionou, que me chama muita atenção, assim, há 4 anos, 3 anos, a Argentina era um país absolutamente barato para nós brasileiros. Hoje, a gente vê a situação exatamente oposta. A Argentina passou a ser muito cara aos brasileiros. Isso, do nosso ponto de vista. Para eles, isso mostra uma desvalorização, uma sobrevalorização da moeda. Eu queria ouvi-la sobre esta distorção. Qual é o problema desta distorção e, eventualmente, quais são as razões desta distorção hoje da moeda argentina na comparação com o dólar? O grande problema central da Argentina é justamente isso, ele não conseguir formar reservas, não ter acúmulo de reserva. Para quem estiver nos ouvindo, reserva internacional, ela um país consegue ter reserva quando ele tem superávit no balanço de pagamentos. Pega a importação, exportação, esse resultado tem que dar positivo. Aí todo final de ano ele pega e joga essa sobra de dinheiro nas reservas internacionais, que é uma conta que o Banco Central tem. Com esta conta, o Banco Central consegue fazer intervenção oficial no mercado de câmbio. Então, basicamente, o país que tem reserva consegue manipular o câmbio, e o país que não tem reserva não consegue manipular o câmbio. Esse é o grande problema central da Argentina, tirando as questões políticas de lado, a gente pegando essa questão cambial especificamente. Então, é um país que fica muito ao sabor
internacional do problema do câmbio e da sua própria moeda. Então, quando você tem uma moeda que é fraca internamente e você tem, digamos assim, há 40 anos o mercado imobiliário na Argentina é feito com dólares. Ninguém vende um apartamento em Buenos Aires e paga em pesos. Então, você vai lá e leva uma bala de dinheiro, né? Então, olha a complexidade do processo. O câmbio blue, ele era um câmbio que originariamente é o ilegal, né? A Argentina, se quisesse, poderia prender todo mundo que negocia com o blue, inclusive os turistas ali na rua. Então, essa mudança do governo Milei, ele fez uma mudança com dois grandes movimentos, fazendo com que as pessoas também trouxessem o dinheiro que elas tinham guardado em casa, literalmente, até $200 mil, que foi o chamado de blanqueamento ou uma lavagem de dinheiro, basicamente, porque você pode colocar o dinheiro que você tem em casa no banco para aumentar a liquidez em dólares. Isso também foi desajustando esse equilíbrio quando você falou, ou seja, a flutuação do peso, ele passou a ter uma faixa que era entre 1.000 e 1.400 pesos o dólar. E aí o que acontece? Você foi alterando isso. Então, num primeiro momento, você deu uma segurada nessa paridade. Depois você começou a soltar isso. E aí o que a gente tem hoje, que é o que você falou exatamente? O país está caro em dólares. Então, em dólares, custa $5 um café em Buenos Aires. Imagina para o exportador argentino, industrial, por exemplo, ou a maluquice que deve estar nesse momento. Professora Carla Beni, olha, sorte dos teus alunos que tem alguém que explica de maneira tão cristalina como a senhora nos trouxe aqui, nos deu o prazer dessa conversa. Professora, muitíssimo obrigado pela conversa, espero contar sempre com a tua clareza e tua didática aqui no CNN Money. Obrigado pela conversa, ótima semana. Obrigada, Nata, é um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até mais, boa noite.